Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista, neste momento para fechar as análises do final de semana com a Petrobras, a Leviatã brasileira da exploração, extração, refino, transporte e comercialização de petróleo, tá? Com um delta ali de gás e energia. A análise do quarto trimestre de 2022, com 15 minutos aqui embaixo, explicando a visão da operação como um todo. A abertura da estrutura acionária na tela, tá? Aqui com capital total. No site de RI se encontram lá a abertura de ordinárias e preferenciais das ações. Tá? A divisão não se faz mais necessária para argumento nesse caso, como se fazia anteriormente, então não vejo porquê ficar colocando aqui a abertura de cada uma delas, porque esse definitivamente não é o ponto nesse momento, certo? A gente usou para explicar a questão de dividendo, o argumento furado que fizeram com relação ao dividendo lá atrás, não vejo mais necessidade, mas está explicado no trimestre passado. Evolução do preço, no trimestre passado não, desculpa, na análise passada que está aqui embaixo. Evolução do preço continua forte, tá? No sentido de consistentemente evoluindo, tá? Acompanhando o ocorrido na última análise, então aqui a evolução do preço desde a última análise, tá? O que está completamente descasado da realidade, uma vez que a gente tem piora na qualidade da operação financeira, como eu vou mostrar, aumento da dívida líquida, por conseguinte, aumento na alavancagem, deterioração do preço do petróleo e um slow moving Q implementado pelo governo, certo? Devagarinho tomando ali a operação, a gente vê as consequências disso na tomada de decisão paulatinamente. Para deixar ainda mais claro, dado que o comparativo aqui inclui o ano contra ano do resultado, tá? Na tela a gente tem a evolução do preço do ativo ano contra ano, com um espaço aí de um ano, acompanhado do WTI e do Brent, tá? O Texas e o europeu ali, para dar uma ideia da discrepância, isso daqui vem acumulando de bastante tempo, mas só para dar uma ideia de discrepância nesse último ano apenas. Tá? No quarto trimestre de 2022, comentamos a disparidade entre Petrobras, WTI e Brent, que continua tendo, certo? No segundo trimestre de 2023, a gente teve a alteração da política de preço, que foi utilizada para segurar os efeitos da subida de petróleo internacional, tá? Petróleo internacional quer dizer é o preço global, né, de petróleo, sobre os derivativos no Brasil. Recentemente, a gente teve a mesma coisa novamente, agora recentemente, certo? O Silveira, no final de janeiro, estava falando que a política da Petrobras é que define o preço, que ele não queria meter o bedelho, agora que o petróleo caiu e o dólar caiu, ele já está dizendo que eles deveriam pensar em reduzir o preço. Então, assim, claramente é uma tentativa ali de empurrar na direção que favorece. Tá? E que, com a recente, justamente, queda do petróleo e do dólar, sofre pressão para baixar o preço completamente aqui. Não é petróleo, é óleo de peroba que precisa nesse caso. Tá? E de lá para cá a gente viu o aumento das aberturas para ingerência do governo sobre a empresa, explicado mais a fundo no terceiro trimestre de 2023, justamente o vídeo anterior a esse. Tá? Que além da precificação completamente descasada da entrega, é a motivação que me faz não tocar no ativo com a vara de 10 metros. Tá? Não tenho coragem de chegar perto disso aqui. Aqui o foco é mais na clara piora operacional, tá? Do que por si só, tá? Justifica a repulsa ao ativo, mas que mesmo assim vem acompanhado de todo aquele complemento citado nas análises anteriores. A gente passa ao due diligence, tá? O foco dessa vez, a gente vê receita de vendas em dólar, com uma queda, tudo em dólar, né? Com uma queda de 23,2%, tá? Ano contra ano, e 10,9% versus o trimestre anterior. A margem bruta em consistente deterioração, tá? Nesse momento, 54% no ano contra ano, tá? No mesmo período do ano passado, 51% no trimestre anterior, 48% nesse trimestre. Vale lembrar que a margem bruta é a diferença entre o custo do produto vendido e o valor pelo qual ele é vendido. Se eu seguro o preço dos derivados ali, gasolina, diesel e por aí vai, por motivo político, tá? Eu afeto diretamente esse pedacinho. Então faz pensar o porquê que a gente tem uma deterioração contínua dessa questão, certo? Estou fazendo basicamente a Petrobras subsidiar combustível no Brasil. Parece ser isso. Tá? O EBITDA ajustado recorrente, uma queda, excluindo os efeitos que eles chamam de eventos exclusivos, com uma queda de 34,1% ano contra ano, uma queda de 14,9% versus o trimestre anterior. Aqui vale pontuar que os eventos exclusivos têm parte questionável, tá? Uma vez que inclui ali ambiente externo, que eu vou comentar quando eu abrir ali o lucro líquido anual, só para mostrar do que eu estou falando. Mesmo assim,
mesmo supondo, retirando tudo aquilo ali que eles acham que não tem que colocar, a deterioração da margem vai de 55% no mesmo período do ano passado para 50% no trimestre anterior para 47% nesse trimestre. Então, a piora consistente da qualidade da entrega operacional. O lucro líquido recorrente com uma queda de 59,7% versus o mesmo período do ano passado. Isso eu estou falando já o ajustado ali pelos eventos, que eles chamaram de eventos únicos, eventos exclusivos. Tá aí uma queda de 43,7% versus o trimestre anterior. O resultado continua deteriorando, completamente descasado do preço. Tá? Aqui vale a abertura da explicação do que eles chamam ali de eventos exclusivos. Tá? A parte do impacto da variação cambial se refere à oscilação do dólar sobre dívida intragrupo, não afeta o caixa e faz total sentido retirar. Tá? Isso aí de fato não deveria ser incluído ali no resultado como um problema para a operação. Já a parte onde está ambiente externo, isso daí faz parte do business, faz parte do negócio. Não existe absolutamente nenhuma justificativa para tirar isso do resultado. Certo? O mercado lá fora teve uma oscilação de preço e o aperto da margem, sinto muito, isso daí é do business. Não faz nenhum sentido de retirar. Isso daí não é um ajuste, isso daí é denial. Tá? É negação da realidade e dissonância cognitiva. O endividamento líquido continua subindo. Não sei quem também já viu, mas eu já vi esse filme. Tá? Com a mesma historinha, o mesmo conto da carochinha de não tem problema, vai dar tudo certo no final. E spoiler, não foi bom. Tá? Curiosamente, começa essa subida na dívida líquida no começo do governo atual, tá? Que foi quem teve problema com a mesma operação lá atrás. Tá? Com a piora do EBITDA e aumento da dívida líquida, a gente tem, obviamente, a continuidade do aumento da alavancagem. Na parte de baixo, com pontilhado laranja, vemos ali ela atingindo 1,29 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Nada preocupante, o preocupante é a dinâmica da operação. Não tem nada de positivo aqui para falar como melhoria da operação, tá? Finalizando, temos questões da precificação e piora operacional ao uso político da empresa, que o mercado não parece ter assimilado, tá? E que está sendo cada vez mais e mais engatilhado numa posição que não é, numa direção que não é positiva. Vejo espaço agressivo para derrocada negativa no preço do ativo, não toco no ativo com uma vara de 10 metros. E dúvida? Dúvida eu dou sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na segunda-feira, tá? Na abertura de mercado. Valeu, galera, beijão!